Agora, antes de qualquer coisa, para o seu estudo de inglês dar certo, você tem que responder essa pergunta aqui. Para que aprender inglês? Cada pessoa vai ter uma resposta. Mas eu vou te dizer, olha que interessante aqui, isso aqui é uma pesquisa que o Conselho Britânico fez, chama Demanda de Aprendizagem de Inglês no Brasil. Olha só como que a situação está complicada no Brasil. Da população de 16 anos ou mais, somente 5,1% dessa população fala que tem algum conhecimento de inglês. Algum. Não é fluência. E da população mais jovem, entre 18 e 24 anos, só 10% diz que tem algum conhecimento. Tá bom? Então tá vendo aí, né? 10% apenas. Tá? Desses 10%, vamos então avaliar um pouquinho melhor esses 10%. O que acontece? 47, quer dizer, vamos colocar em números, né? 200 milhões de pessoas, 10% daria 20 milhões, desses 20 milhões, a metade, né, 47%, 10 milhões, falam que tem algum conhecimento básico de inglês, tá? E desses 10 milhões, só 16% possuem conhecimento aprofundado de idioma, ou seja, conhecimento avançado. Então, dos 200 milhões de brasileiros, é mais um pouquinho, né? Apenas 1,6 milhão de pessoas conhecem inglês aprofundadamente. Olha só quanta oportunidade você tem. Isso aqui eu estou falando do lado profissional, tá? Tem pessoas que aprendem inglês por outras razões. Mas no lado profissional, olha só a quantidade de oportunidade que você tem se você domina o inglês. Então, eu estou dando aqui uma razão, tá? Você pode ter outras razões. Por exemplo, no meu caso, eu não pensava em nada disso, eu não pensei em arrumar emprego melhor, nada. Eu aprendi inglês porque eu gosto de ler. E ler em inglês, para mim, me abria as portas para uma literatura muito rica, para uma quantidade de conhecimento também muito grande, que eu também gosto muito de aprender. Então, você poder, né, ter acesso, conhecer a língua inglesa, me abria as portas para duas coisas que eu gostava muito: ler e aprender. Eu até vou citar um exemplo aqui do meu primeiro emprego, né, como engenheiro, foi numa plataforma de petróleo. E nesse emprego, eu já estava um ano e meio, né, eu não diria desempregado, né, eu formei em engenharia e continuei dando aula de inglês, porque era uma coisa que eu amava, né, ainda gosto muito, tá? Adoro poder compartilhar com as pessoas aquelas coisas que eu aprendo, tanto que é um exemplo que esse portal Aprendendo Inglês, que eu criei em 1999, todos os dias, durante 20 anos, eu escrevi uma mensagem e estava sempre procurando melhorar, tudo isso sem nenhum tipo de ganho financeiro, nada. Bom, aí, qual é a história da plataforma? Eu fui fazer entrevista de emprego. O entrevistador, que era de uma empresa francesa, não foi para a Petrobras, né? Foi para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, ele não me fez nem uma pergunta técnica. Nada, absolutamente nada. O que ele fez? Conversou comigo em inglês e pediu para escrever um trechinho em inglês. Eu fui lá, escrevi, conversei com ele, ele falou, beleza, quando você começa? Me contratou ali na hora, tá? Aí, eu fiquei um mês na empresa aprendendo o serviço. Olha que interessante, a parte técnica do meu trabalho, eu aprendi em um mês. Ao passo que, se eu precisasse aprender inglês para me candidatar àquele emprego, possivelmente não teria conquistado aquele emprego, porque aprender inglês leva tempo, tá? Até eu tenho um caso de um amigo meu, que ele perdeu várias oportunidades na vida profissional dele porque ele não sabia falar inglês. E toda hora que aparecia uma oportunidade, ele ia na banca de jornais, comprava lá a revistinha para aprender inglês, mas não estudava e as oportunidades iam se sucedendo e ele perdendo todas. Tá? Isso aqui é um guia rápido para vocês se aprofundarem mesmo. Eu recomendo que vocês leiam uns artigos que estão lá no portal Aprendendo Inglês, que tem o link aqui na referência, tá? Porque o portal Aprendendo Inglês tem muito artigo e às vezes fica meio difícil localizar, então eu criei uma página que você tem acesso a todos eles ali. Aí você seleciona aquilo que mais te interessa, tá? Cuidado, de novo, com o paradoxo da escolha, tá? Não fique intoxicado com tanto conhecimento, você tem que ler e formar a sua opinião. Às vezes isso é um pouco desconfortável, né? Porque você chega numa escola tradicional de inglês, a receitinha está toda pronta para você não precisa pensar, você não precisa fazer nada. Aqui você vai ter que pensar. Então, aí muda um pouco o papel. Você não tem um professor que vai te ensinar tudo. Na verdade, não ensina nada. Quem aprende é a pessoa. Você vai ter uma mentoria, quer dizer, vai por aqui, vai por ali, etc. Mas a decisão final é sua.
Bom, a primeira coisa que tem que ser é você tomar a decisão. Tem um vídeo aqui na descrição do Robert Proctor, que é muito interessante, tá? Ele fala sobre a questão de tomar a decisão. Eu, por exemplo, eu adoro mágica. E eu ficava pensando, nossa, quando eu tiver tempo, eu vou aprender a fazer truque de mágica e tal. Mas era uma decisão muito superficial que eu nunca levei em frente. Porque, na verdade, eu não tinha uma motivação muito forte para fazer isso. Eu nunca vou aprender mágica, porque realmente não está nas minhas prioridades. Eu acho bacana, mas não vou, tá? Então, tomar a decisão. E aqui eu queria mostrar para vocês, vocês já devem ter visto, tá? O discurso do John Kennedy foi em 1962, 12 de setembro de 62, em que ele deu a palavra, a decisão de que os americanos iriam chegar à Lua antes do fim da década. E vocês se lembram que o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, chegou lá no dia 20 de julho de 1969. Tá? Olha o que ele disse. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras coisas. Não é porque é fácil, mas porque é difícil. Porque este objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. Porque este desafio é um que nós queremos aceitar, um que nós não queremos adiar e um que nós queremos vencer, e também os outros. Tá? Então, tem uma série, que eu não sei se ela já está aqui no Brasil, foi com Tom Hanks, tá? From the Earth to the Moon. A série é muito interessante, porque na hora que o presidente tomou essa decisão, aí começou a mostrar os fornecedores e tal, os caras falaram, pô, o presidente tá louco, ele nunca vai conseguir chegar lá, etc. Mas uma vez que você toma a decisão, você começa a enxergar os caminhos. E tem que ser uma decisão forte, uma decisão firme, que você não vai abandonar, tá certo? Então, vocês vão tomar a decisão de aprender inglês, e essa é a primeira e a mais importante, é o primeiro passo e o passo mais importante para vocês realmente terem sucesso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aprender a aprender. Então, é aquilo que eu falei, tem uma série de livros do professor Pierluigi Piazzi, já falecido, ele era professor de cursinho, são 4 livros, tá? E lá ele dá dicas fantásticas sobre aprendizado, e eu também falo bastante no portal Aprendendo Inglês, nos meus artigos, e especificamente sobre aprender a aprender idiomas. Esse é o segundo passo e ele é muito importante. E o aprender a aprender consiste também em você entender os mitos do aprendizado, aprender a lidar com as frustrações que você vai certamente encontrar, todos encontram, eu encontrei, vocês vão encontrar, tá? O aprendizado da língua inglesa, ele tem características próprias em que você tem, por exemplo, uma delas é o platô do aprendizado, você estuda, chega num ponto, você pensa que não está aprendendo mais nada, você fala, puxa vida, daqui eu não saio. Então, existem sim estratégias para você estudar. No meu caso do platô, era uma coisa interessante, eu tinha dificuldade, eu lia muito, eu estudava, sei lá, 8 horas por dia, fazia redação, fazia tudo, e chegou um momento que eu tinha dificuldade para falar. Mas o engraçado é que eu tinha sonhos também. Por exemplo, eu pegava livros, eu lia a coleção inteira de Sherlock Holmes, então sonhava com Sherlock Holmes e eu falava super bem nos meus sonhos. Tá? Então, quer dizer, isso é frustrante. Mas o que aconteceu? Eu acho que o cérebro fica processando aquilo tudo, eu acho que ele fica encontrando lugar para gravar toda aquela informação, né, como eu falei ali dos sonhos, né? E de repente isso dá um salto. Então, eu sentia isso, você tinha platôs e de repente você dava um salto enorme de aprendizado, né? Então, muita gente não sabe que existem esses platôs. Então, é muito comum a pessoa desistir nesse ponto, tá? Então, é só um exemplo, tá? Nos artigos eu tenho outras coisas lá. Outra coisa, planejar. Novamente, o paradoxo da escolha. Se você for baixar livro, né, na internet, tem o Pirate Bay lá, você vai lá, bota English Books, você vai ter centenas de livros, todos lá, os PDF e tal, aí você baixa tudo. Quer dizer, o que vai adiantar baixar aquilo tudo? Você não vai servir nada para você. Na verdade, eu vou até mais longe. Eu vou dizer para você que você não precisa baixar nenhum livro de inglês, tá? Você pode, por exemplo, usar como material de estudo os vídeos que eu publico no portal Aprendendo Inglês. E tem outros sites de inglês no Brasil, tá? Com material muito bem explicadinho que você pode usar, tá certo? Então, o planejar é você decidir o que você vai fazer. Por exemplo, vamos supor que vocês vão estruturar o seu estudo de inglês em cima do material que eu publico regularmente no portal Aprendendo Inglês. Então, tem 2 mensagens por dia,
Então, essas duas mensagens, uma é sobre os phrasal verbs, que é as expressões idiomáticas, e a outra é uma historinha. Então, você coloca a meta de todos os dias ouvir o áudio das historinhas, tá? E também, de alguma forma, memorizar. Memorizar como? Visualizando, repetindo e por aí vai, tá certo? Chegou, por exemplo, no sábado, aí você revisa, é importante, tá? Revisão é fundamental para o aprendizado, não é só você ver aquilo, etc. Então, quanto mais sentidos você envolver, melhor. O professor Pierluigi Piazzi falou, se você escreve, você ativa mais áreas do cérebro do que apenas lendo ou digitando. Então, legal, pega um caderninho, copia a mensagem, escreve. E olha só que interessante, tem um método, chama método da lista de ouro, que você vai escrevendo as palavras, depois de um certo tempo você volta, etc. Tem um artigo que eu explico sobre isso, mas é uma técnica muito legal. Então, se você puder escrever, tiver paciência para escrever, escreva, que vai dar bom, tá bom? Então, o planejamento, você tem que saber o que vai fazer a curto, médio e longo prazo. Coloca metas, tá? Você, por exemplo, você pode colocar uma meta assim, quero aprender uma palavra por dia. Então, você vai lá, faz um caderninho e fala, hoje eu aprendi essa palavra. Aí, só você olhar a palavra já não é suficiente. Quanto mais coisa você envolver, melhor. Então, você pode ir no Google Images, images.google.com, e vai lá e coloca, por exemplo, binocular, é binóculo, né? Então, vai trazer uma imagem do binóculo. Você vai lá, imprime aquela imagem, ou então desenha, melhor ainda, né? Você aprende a fazer um desenho meio tosco lá, você desenha binóculo. Então, quanto mais coisas você pensar, melhor. Aí você quer aprender a palavra binocular. Então, você se imagina olhando o binóculo para a lua cheia, coisa. Entendeu? Quanto mais você pensar, né? Quanto mais situações você conseguir encaixar essa palavra, melhor. Estou dando exemplo, tá bom? Mas é uma coisa assim, aí você fala, poxa vida, uma palavra por dia é muito pouco. Mas uma palavra por dia é muito melhor do que nenhuma. Olha só, se você colocar 10 palavras por dia, 365 dias, você vai ter 3.650 palavras. Olha só, você já está quase no nível de conhecimento exigido para você ter uma relativa fluência no inglês. E lembre-se bem, a palavra nunca é isolada. Você sempre vê a palavra dentro de uma frase, tá certo? Então, binocular. Have you seen my binoculars? I want to look at the moon. Olha que interessante. Você perguntando para alguém falando que você quer olhar para a lua, tá certo? Então, planejar. Quarto, consistência. Todos os dias, praticar todos os dias, mesmo que seja por 1 minuto, mas todos os dias você tem que praticar. E você pode fazer várias coisas dentro da sua casa para poder praticar, tá certo? Colocar post-it nos objetos e por aí vai. Esse livro aqui, ele é muito interessante, já está traduzido em português, chama Hábitos Atômicos. O que ele quis dizer é que você tem que criar hábitos, tá certo? Por exemplo, você quer fazer ginástica. Aí você coloca, eu vou correr 10 quilômetros por dia. Possivelmente não vai dar certo. Você coloca uma meta, eu vou correr 50 metros. Muito provável, se você correr 50 metros, você vai correr um pouquinho mais. E com o tempo, com a melhora da sua condição física, etc., você vai, né, se desenvolver melhor, e etc., e vai tornar isso um hábito, e vai chegar num ponto em que, se você não fizer aquela atividade, você vai até se sentir mal. Então, no inglês, lembra ali que eu falei lá atrás, que você tem que praticar todo dia, mesmo que seja 1 minuto? Se você praticar por 1 minuto, provavelmente você vai praticar por 2, 3, 4, 5, e vai tornar isso aí um hábito. Tá bom? Então, esse livro é recomendado, tá? Tem edição em português, chama Hábitos Atômicos, é só ver o autor aí, o James Clear, tá? Outra coisa interessante é o apoio, tá? Se você puder fazer essa meta de aprendizado junto com alguém, é melhor. Porque se você... Eu vou citar o meu caso, né? Eu sempre quis escrever um livro. E eu ficava adiando, e nunca escrevi o livro, tá? Então, o que eu fiz? Eu tinha uma lista, como você tem a lista aprendendo inglês, e eu falei, eu vou abrir essa lista e vou publicar um texto por dia. Esse site é no meu outro site, que é o site Informática. Então, todos os dias eu publicava uma coisa. E eu falei assim para mim, depois de 1000 dias, quer dizer, 3 anos, eu vou publicar um livro. E olha só que coincidência, né? Depois desses 3 anos, eu nem precisei procurar a editora. A editora da antiga Conectiva, que é uma empresa que fazia uma versão do Linux aqui no Brasil, foi muito bem sucedida e tal. Eles me falaram, vamos pegar o seu trabalho e vamos fazer um livro. Eu falei, maravilha, então tem um livro, né? Linux, Dicas e Truques. Então, uma coisa que eu faço quando eu quero me comprometer com alguma coisa,
é justamente falar para todo mundo que eu vou fazer, que nem as lives, né? Eu falei que toda terça-feira eu vou fazer uma live. E já estou fazendo lives há bastante tempo. E até é uma coisa assim, você falar para a câmera, etc., é um pouquinho desconfortável. Você precisa vencer uma certa barreira, né? Então, eu falei, não, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir lá e tenho que, né, dar as lives e transmitir aquilo que eu estou conhecendo. Então, isso é interessante. O apoio, se você puder contar com o apoio de alguém e de um mentor, tá? Então, o mentor é aquele cara que vai te dar o caminho, né? E como eu falei, tem material de inglês, tem site de inglês, muitos e muitos e muitos e muitos. Mas isso aí vai te paralisar. Então, é interessante que você defina, mesmo que seja você botar uma meta de estudar um videozinho só por dia, e nem seja o vídeo todo, um pedacinho do vídeo já é uma meta válida, tá certo? Então, isso é o apoio que dá. E outra coisa muito importante, celebre as pequenas vitórias. Se você ler um texto de 100 palavras, você entendeu só uma, você não vai ficar triste porque não entendeu 99, você vai ficar muito feliz porque entendeu uma. Porque amanhã você vai entender duas e por aí vai. Então, você tem que celebrar. E nós conseguimos fazer isso. Então, levanta, espreguiça, fala assim, puxa vida, olha no espelho, eu sou uma pessoa maravilhosa, olha só, eu aprendi uma palavra nova, entendeu? É uma atitude mental e funciona. Eu já fiz isso muito, tá? E realmente funciona. Celebre as suas pequenas vitórias. E divirta-se. Se você vai aprender inglês, procure textos que sejam ligados às coisas que você gosta. Se você, por exemplo, gosta de viajar, vai ler textos sobre Paris, sobre a Inglaterra, sobre a Índia, sobre os países que você gosta, sobre o Brasil, né? Procura textos em inglês. Mas é muito importante que aprender, ao contrário de que muita gente passa, não precisa ser uma coisa dolorosa. O aprender deve ser uma coisa prazerosa. Você tem que sentir prazer, porque este prazer vai fazer com que você volte, com que você pratique todos os dias e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.